2022, ano de eleições, e uma das principais ferramentas na campanha eleitoral é a internet. Hoje nós vamos conversar com Janiel Kempers, que é especialista em marketing político e vai falar um pouco com a gente sobre o uso das mídias sociais na campanha eleitoral. Seja muito bem-vindo, Janiel, ao Vila TV Notícias. Eveline, eu que agradeço a disponibilidade de estar tocando num assunto tão importante, né, não só para as eleições, mas para o nosso dia a dia, que são as mídias sociais, a influência que eles têm no nosso poder de decisão, principalmente nessas eleições agora de 2022. É verdade. E a gente vê, né, Janiel, por muito tempo, os grandes veículos de comunicação, a televisão, né, ela tinha uma influência muito grande, um poder ali na decisão do voto. Então, quanto mais tempo de mídia os candidatos tinham, isso era um fator determinante ali no resultado, né, no desempenho deles nas urnas. E a gente vê que isso vem mudando. Você acredita que esse é um movimento sem volta da migração para as redes sociais? Eveline, eu acredito que seja, principalmente pelo fato de a gente ter uma evolução tecnológica muito grande, né? Hoje você vai pegar os grandes meios de comunicação e boa parte deles estão migrando para a internet, né? Porque com a internet, com as mídias sociais, você consegue acompanhar as coisas muito mais em tempo real, né? Na TV você precisa chegar ali, chegar ao horário do jornal para poder assistir. Na internet aconteceu uma coisa, você já está sabendo, né? E os políticos estão começando a se aproveitar muito disso, né? Dessa jogada de ser em tempo real ali, aconteceu, já está na internet. Então, esse propósito da internet, das mídias sociais, de levar uma informação muito mais rápida, é o que está fazendo com que os grandes meios de comunicação também comecem a migrar, né? Justamente para não perder essa audiência, né? Porque as pessoas estão deixando de assistir a TV em si para ir para a internet, mesmo que assista a TV na internet, mas não para mais na frente ali do sofá, na frente da TV, para poder assistir televisão. Você acredita que tem muita gente que tem essa ideia de que basta, então, criar uma conta e criar um perfil e pronto, está tudo resolvido? Tem que ter toda uma estratégia aí por trás, não é isso? Eveline, não é só criar o perfil, não é só postar, né? Hoje o marketing político em si, ele leva em consideração muitas coisas, não é só o que acontece ou o que vai para a internet, né? A forma como o candidato trata determinados assuntos, a forma como ele trata um público específico, né? A gente tem, por exemplo, um exemplo claro, na verdade, que foi as eleições de 2018, né? O atual presidente Jair Bolsonaro venceu as eleições com o apoio maciço do público evangélico, né? Já nessas eleições de 2022, esse público evangélico, por exemplo, está muito dividido. Ou seja, a forma como ele conduziu a gestão dele acabou que atrapalhando essa visão que o público evangélico tinha dele, né? Apesar do trabalho que é feito nas redes sociais, não só ele, mas diversos outros candidatos. Então, assim, não é só você criar um perfil, postar, que você vai ser amado pelo povo, né? Você tem que ter aquela simpatia, tem que ter aquela empatia por alguns assuntos, até para determinar qual que vai ser o seu nicho de atuação, né? E eu queria que você falasse um pouco se aqui no Brasil você acredita que a gente está nesse mesmo nível de consumo de redes sociais de outros países, né, comparando a outros países, ou se ainda a televisão exerce uma influência maior. Como é que você avalia essa questão aí desse fator decisivo do voto do público brasileiro? Eveline, eu acredito que hoje a televisão, as emissoras de rádio, elas validam as informações que vão para a internet, né? Por exemplo, hoje é mais fácil eu acreditar numa informação que sai num grande meio de comunicação do que acreditar numa informação que sai num blog pequeno, seja de uma região ou de um município. Então, o trabalho hoje fundamental desses meios de comunicação, da TV e do rádio, é validar as informações que chegam na internet, né? Os grandes portais, as grandes mídias, porque fica mais fácil para a gente receber aquela informação como sendo uma informação verídica, né? É verdade. E a gente vê também essa questão das redes sociais, muitos candidatos usando
também ali como uma fonte mais próxima, né, do eleitor ali, de assuntos e temas que alguns veículos grandes não têm interesse em compartilhar, enfim. Então, tem esse outro lado aí da moeda, né, Janiel, de ter acesso a algum tipo de conteúdo que por outros veículos você não teria. Com certeza, porque, na verdade, as mídias sociais, Evelyn, são uma forma do cidadão expressar basicamente o que ele sente, né? E, como eu costumo falar, aquela política boca a boca que existia há um tempo atrás, ela está migrando do corpo a corpo para a internet, né? Porque hoje o político candidato, ele consegue alcançar uma massa bem maior pela internet do que ele fazer as visitas, conversar corpo a corpo com as pessoas. Então, assim, as pessoas veem a internet como um ponto, né? Um espaço para você poder disseminar uma informação, uma opinião que muitas vezes os grandes canais de comunicação não querem divulgar. Que dicas, né, que você poderia dar aí para as pessoas terem cuidado na hora de receberem essas informações, principalmente também compartilharem, né? O primeiro passo, quando você recebe uma informação, uma notícia, é verificar a fonte, né, de onde, quem está compartilhando essa notícia, se é ou não um meio de comunicação com credibilidade, se essa informação tem alguma base, né, algum estudo, se for uma pesquisa, se realmente é uma pesquisa que tenha crédito no mercado, tudo isso para evitar que você compartilhe informações falsas. Então, a gente tem que tomar cuidado, verificar se aquela informação também foi notícia em outros meios de comunicação, e não somente naquele, porque quando uma notícia ou uma informação sobre A ou B sai em apenas um veículo de comunicação, pode ser que aquela informação não seja algo de interesse público, né?